Então, vamos para um destaque internacional. Em plebiscito, a população do Chile decidiu que o país terá uma nova Constituição. O Vini tem os detalhes. Em plebiscito histórico, o Chile aprovou neste domingo uma nova Constituição. O voto "eu aprovo" a favor da mudança na Carta Magna herdada da ditadura de Augusto Pinochet venceu o processo eleitoral mais relevante das últimas 3 décadas no país. O referendo foi decidido depois de um amplo acordo político alcançado após uma onda de protestos sociais no ano passado, desencadeados pela alta na tarifa do metrô. Após o resultado das urnas, uma multidão se reuniu na Praça Itália, em Santiago, para comemorar. O local se tornou símbolo das manifestações no país. Os chilenos batiam tambores e agitavam bandeiras. Em discurso, o presidente chileno Sebastián Piñera pediu à nação que trabalhem juntos por uma nova Constituição. A partir de hoje, todos devemos colaborar para que a nova Constituição seja o grande marco de unidade, de estabilidade e de futuro, e que se constituya en la casa de todos. A atual Constituição do Chile não obriga o Estado a fornecer diretamente saúde, educação e proteção social, estimulando a participação privada nessas áreas. Com a mudança, a população espera uma ampliação do acesso a esses serviços básicos. No plebiscito, os chilenos também decidiram que a nova carta será redigida por uma Assembleia Constituinte. Bom, agora vamos discutir a questão do Chile aí, que está passando por um plebiscito a respeito aí da nova Constituição. Enfim, muita gente preocupada com os avanços aí esquerdistas no país. Eu queria perguntar para você, Joel, você colocaria o Chile hoje, atualmente, no caminho do que foi a Argentina ou no caminho do que foi a Venezuela? Duas opções nada invejáveis, né, Paulo? Eu ainda prefiro ter a esperança de que o Chile não precisará trilhar nenhum desses dois caminhos. É incrível, né? Foi 78% de votos a favor da nova Constituição, ou seja, é quase um consenso social, uma vitória muito acachapante do desejo de uma nova Constituição. E eu entendo esse desejo. O Chile tem a Constituição da era Pinochet. Se a nossa ditadura foi violenta e brutal, e foi, a do Chile foi várias vezes mais. Foram dezenas de milhares de pessoas mortas, num país evidentemente muito menor que o Brasil, um legado de terror que o Pinochet deixou, apesar de algumas reformas econômicas que possam ter ido na direção certa também. E o Chile estava até hoje com uma Constituição, embora tenha sofrido mudanças, mas com a Constituição daquela época. Diferente do Brasil, né? A gente terminou a nossa ditadura e fizemos uma nova Constituinte. Foi como que um novo começo, né? Vamos começar do zero aqui, vamos refundar o nosso país com a nossa nova Constituição, que tem acertos e tem erros e tudo, mas foi um momento simbólico importante de reinício para o Brasil. O Chile nunca teve isso. Agora, do outro lado, o Chile é, dos países da América do Sul, provavelmente o mais bem-sucedido. É o país que está ingressando no rol dos países que a gente considera desenvolvido, IDH alto, condições de vida para a população. Isso não quer dizer que não tenha problemas. Tem. Claro. A desigualdade é muito alta, claro. A população está muito endividada, a situação econômica ali não está fácil, mesmo antes da pandemia não estava, os protestos do Chile são anteriores, né, à questão da pandemia, então óbvio que tem problemas. Mas precisam de reformas, precisam de melhoras no sistema. O meu temor é, nessa nova Constituição, nesse novo início simbólico do Chile, eles usarem para tentar dar um chute chutar o balde, mudar o modelo econômico, é o fim do neoliberalismo, é o fim. E daí, meus amigos, eles podem, daí sim, entrar nesse caminho de Venezuela ou Argentina, e seria muito ruim. Vão perder os avanços sociais e econômicos que tiveram nas últimas décadas. Avanços que contaram com governos de esquerda. Você teve bons governos de esquerda no Chile que mantiveram avanços, fizeram avanços no social também. Então não quer dizer que só a direita fez o bem lá. Os dois lados ali foram bastante responsáveis. O risco agora é uma aposta, um mergulho na irresponsabilidade, no populismo, no caminho do bolivarianismo latino-americano. E daí, infelizmente, se for isso mesmo, o país vai despencar. Adriles, você acha que o Chile está cedendo para a esquerda? Sim. Eu entendo essa necessidade de mudança do Chile como um equívoco grave promovido por um tipo de publicidade de uma esquerda populista que já afetou a Argentina, afetou a Venezuela, pode afetar a Bolívia. Na Argentina foi exatamente isso, um governo liberal como o do Piñera,
que não teve pulso firme para fazer as devidas reformas estruturantes e agora está no caos que está. A gente tem que perceber e separar as coisas, né, Paulo? O governo do Pinochet foi monstruosamente ditatorial, torturou, massacrou, perseguiu, matou pessoas. Mas a escola de Chicago, que colocou lá os princípios liberais, fomentaram uma das economias, a economia mais pujante da América Latina. E esses princípios liberais estão salvaguardados na própria Constituição. Essa Constituição não é a mesma mais do governo Pinochet. Ela sofreu inúmeras modificações. O Chile, eu já falei isso, saltou nos últimos anos da 144ª posição em índice de desenvolvimento humano para uma das primeiras do mundo. Ou seja, há problemas? Há, mas há problemas em qualquer economia pujante no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Ou seja, não há razão plausível para querer mudar fundamentalmente uma Constituição que é interessante no seguinte sentido de fazer uma parceria público-privada entre Estado e iniciativa privada. E é essa parceria que criou a situação boa do Chile que vem vindo até hoje. Ou seja, esse tipo de populismo que está afetando alguns países da América Latina, somado ao esquema de políticas identitárias, de querer uma ajuda assistencial do Estado, de uma geração mimada que acha que as conquistas ao longo de décadas da civilização, e civilização eu digo de uma economia liberal, são herdadas de maneira natural e quererem todos os direitos, nenhum tipo de deveres, de uma geração mimada e ressentida que vira carro, que queima a igreja. É uma coisa muito estranha, eu suspeito de uma atuação do Foro de São Paulo aí. Não é por acaso que a Argentina, Venezuela, Bolívia e outros países podem estar sendo afetados, países que tinham, pelo menos, boas situações econômicas, que podem estar afetados por esse tipo de populismo. Um personagem de um grande livro chamado Leopardo, de Tomás de Lampedusa, dizia o seguinte, Tancredi, de maneira hipócrita: algum tipo de revolução, às vezes, é necessária para que tudo mude, mas continue do mesmo jeito que era antes. No caso do Chile, pode ser pior. Pode ser uma revolução para que tudo mude e tudo piore, em nome desse tipo de populismo sectário e populista que está, infelizmente, afetando parte da América Latina.